Depois da treta de quem é melhor, Gerson ou Paquetá, surgiu a nova treta, rapaziada. Quem é melhor, Ganso ou Paquetá? Sempre tá saindo, né, uma dessa. E a gente vai ver isso aqui, rapaziada, porque a gente não pode correr dessas polêmicas não, rapaziada. Depois que o Paquetá foi contratado, saiu uma lista dizendo que todos os meio-campistas eram melhor que o Paquetá no futebol brasileiro. E aí o VSR falou sobre essa lista também. Vamos dar uma olhada aqui no que ele disse. Paquetá e Andreas Pereira. Paquetá. Paquetá e Memphis. Memphis. Paquetá e Matheus Pereira. Paquetá. Paquetá e Coutinho. Coutinho. Paquetá e Gerson. Oi. O VSR também acha que o Paquetá é melhor que o Ganso, rapaziada. Mas os apaixonados pelo Ganso se rasgaram todo porque o Gabriel Simões fez uma análise desses dois jogadores, rapaziada. Vamos ouvir o que o Gabriel Simões falou, cara. Vi um vídeo no Insta que um cara comentou que todo o G12 tem um meia melhor que o Paquetá. A inveja é bizarra, o Ganso pode ter mais habilidade que o Paquetá, mas nem fudendo, é melhor que o Paquetá hoje. Hoje nem nunca foi, pô. Gente, desculpa, o Ganso nunca chegou perto do nível que o Paquetá chegou hoje, mas nunca chegou. Cara, o Ganso é um dos casos de maior supervalorização que eu já vi. Porque, assim, confundem a capacidade do maluco de fazer, de jogar futebol com o que ele joga na prática, pô. Tá ligado? Ele é um gênio. Perfeito. Só que, mano, por razões físicas, por razões de contexto da época do futebol ser muito intenso, blá, 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 ele não consegue realizar toda a genialidade que ele, tem, pô. Caralho. Sim. Gente, não dá pra tratar o Ganso da mesma conversa que jogadores que chegaram, longe na Europa e jogaram pra caralho. O Ganso nunca chegou perto de fazer isso, gente. Chegou perto, nunca passou perto. Teve um bom momento do Sevilha ali, mas foi bem curto também. Não dá, gente. Não dá. Agora, o Ganso é mais gênio que o Paquetá, com toda certeza do mundo. No conceito, esquece. Falar que é melhor não pode. Ainda mais hoje, pô. Hoje Devaneio, né? Tô falando de devaneio. Uma loucura. E eu concordo com o Simões, cara. Eu concordo. Se o Ganso tivesse nascido em 1995 para trás, ele seria um astro do futebol mundial. E hoje a gente falaria do Ganso como fala do Pelé, do Maradona. Ele é muito gênio, mas ele não jogou absolutamente nada, porque o futebol moderno exige mais do que talento. E isso o Ganso nunca conseguiu entregar, cara. E o Djalminha defendeu o Ganso, rapaziada, porque o Djalminha é um jogador da antiga. Acabou a história. Quem joga mais, acabou a história. Quem joga mais... Porque se você buscar milhões de comparações, você vai cair em milhões de contradições. Quem joga mais é o Ganso. Você vai... Acabou. O Ganso joga mais. O Ganso joga mais bola. O Ganso joga mais. O Ganso joga mais em 1910, em 2040, em 2026 e vai jogar sempre mais. E simples assim. Agora a carreira... Mas se você for comparar milhões de coisas, você cai em contradições. O Paquetá tem uma carreira internacional legal, nada demais. Volta pro Brasil. Não é uma cara carreira... que nunca saiu do Brasil... Mas consolidado que eu digo assim, foi bem lá e tal, o Ganso bateu. O cara que nunca saiu do Brasil é a estrela do time que ele tá jogando e não é ele, é o Arrascaeta, que nunca saiu do Brasil, não vai ter uma carreira internacional e é o melhor jogador do que eles... Então, se você ficar buscando, jogou fora, jogou aqui, carreira melhor, se você falar quem jogou mais, acabou. É o Ganso, sem comparação. E o pior, assim, e aí já não é nem a questão do Simões, já é a questão geral. Cara, nós somos muito esquecidos do futebol, cara. A gente só pensa no hoje. Cada coisa no seu devido lugar. Ser ídolo no Flamengo e jogar em alto nível no futebol brasileiro não anula o fato do Paquetá ser um jogador muito bom que jogou em alto nível, não só na Europa, mas na seleção brasileira, coisa que o Ganso nunca chegou perto de fazer, cara. Você vê que as pessoas, elas misturam os argumentos, cara, dizendo que, se a gente falar que o Ganso não jogou mais, vai estar excluindo o fato do Arrascaeta ser o melhor jogador do Flamengo, mas esse não é a discussão, cara. Não é sobre o jogador que é ídolo no time, é sobre a performance do jogador, porque o jogador não é só talento, e o Cristiano é exaltado e comparado com o Messi justamente pela competitividade e longevidade que ele teve no futebol, cara. E ninguém tá dizendo que ele não teve talento, ele teve muito talento, mas ele não conseguiu colocar isso na prática. Vamos ver aqui o que o Simões falou depois de toda essa treta, rapaziada. Tá com raiva de mim, né? Imagino que você tenha visto isso aqui. O Ganso nunca chegou perto do nível do Paquetá. O Ganso é um dos casos de maior supervalorização de jogador que eu já vi.
Gabriel Simões, comentarista da Casa TV. E eu imagino que por isso o senhor esteja com muita raiva de mim. Mas deixa eu tentar pelo menos me explicar. Primeiro, Eu não tô com raiva não, Simões. coisas que eu também falei logo depois de falar isso aqui. Porque assim, confundem a capacidade do maluco de fazer, de jogar futebol com o que ele joga na prática, pô. Tá ligado? Ele é um gênio. Perfeito. Só que, mano, por razões físicas, por razões de contexto da época do futebol ser muito intenso, ele não consegue realizar toda a genialidade que ele, tem. O Ganso é mais gênio que o Paquetá, com toda certeza do mundo. Então, só pra resumir essa minha opinião sobre isso tudo, e aí você poder me odiar, pelo menos com propriedade, por exemplo, me marcaram muito no vídeo do Djalminha, né? Falando, não tem discussão, o Ganso jogou mais que o Paquetá. Eu concordo, esse lado que o Djalminha tá falando, eu também concordo. Eu falei, o Ganso é mais gênio que o Paquetá, o Ganso tem mais recursos que o Paquetá, o Ganso joga mais bola que o Paquetá. Eu acho que por questões quase que meramente físicas, o Paquetá chegou num nível mais alto que o Ganso. O que eu quero dizer com nível mais alto? Titular de seleção brasileira em Copa do Mundo, 7 anos de seleção brasileira, destaque na Premier League, sendo contratado por um dos maiores times do mundo por 100 milhões de euros, e aí teve a questão das apostas que freou a carreira dele. Então assim, para mim, o Paquetá chegou perto do primeiro nível do futebol mundial, e o Ganso, para mim, não chegou nem perto. É isso. Agora, quem joga mais bola, eu acho que é o Ganso. Agora calma, pode me odiar com calma, mas a explicação tá feita. Quem falou sobre isso também, rapaziada, foi o Mauro César. Vamos dar uma olhada aqui no que ele disse. Ô Mauro, acabei de ver uma declaração, queria saber se você concorda com o que o ex-jogador Djalminha falou. Disse que não existe comparação entre Lucas Paquetá e Ganso, e que, na opinião dele, o meia do Fluminense sempre jogou e sempre vai jogar mais do que o Paquetá. Você concorda com isso? É a opinião dele, né? Não, mas a sua comparação... Mas eu não tenho que ficar chancelando a opinião dos outros, não. É a opinião dele, direito dele de opinar. Eu não tenho opinião sobre isso, não. Não gosto dessas comparações, dessas discussões, não. Opinião dele, beleza. Opinião dele. Opinião dele. Eu nunca parei de pensar entre Ganso e Paquetá, quem é melhor, quem é pior. Sinceramente. Nem vejo sentido nessa discussão, entendeu? É um jogador que vai para a Copa do Mundo, que custou 42 milhões de euros, que fez uma boa carreira europeia, apesar do problema que ele teve com apostas, né, de acusação que sofreu, melhor dizendo, né, que foi inocentado. Jogou muito bem na França, jogou muito bem na Inglaterra, despertou interesse do Manchester City, do Guardiola, do Chelsea, do Tottenham, sabe? Passou pelo Milan por pouco tempo, lá não se firmou, mas na França ele amadureceu muito. Só está voltando ao Brasil porque ele quer, porque poderia continuar na Europa. Vai para sua segunda Copa do Mundo. A carreira do cara. A única coisa que vem na minha cabeça quando fala de Paulo Henrique Ganso, cara, é essa aqui do Sindoff sobre o Ganso, rapaziada. Se esse jogador que nós vamos mostrar aí, você que é um especialista da Europa, especialmente da Itália... Se é o que eu tô pensando, se ele teria vaga num time italiano ou no futebol europeu. Vamos rodar a jogada e você vai ver qual é o jogador que eu tô me referindo. Eu prefiro olhar ali. É o Ganso. Olha isso. É o Ganso. Olha o que ele fez. A caneta. Agora, onde ele botou essa bola? Olha o que a bola fez. Esse jogador faria sucesso na Europa? Esse estilo dele, esse jeito dele jogar? Em Itália ele passa assim, não. Por quê? Porque não deixa. Não deixa. A marcação é diferente. Pra resumir, rapaziada, o Ganso é um meia do futebol clássico dos anos 90, cara. E ele não se adaptou ao futebol moderno por diversos fatores. O Paquetá é um meio campista do futebol moderno. O Paquetá, ele joga num futebol muito mais exigente do que o Ganso jogava. O Ganso, pra ele jogar, ele fritava um ovo, ele fazia um feijão pra marcação chegar. O Paquetá, ele foi eleito um dos melhores meio campistas da Premier League. Não por uma temporada, não 3, 4 temporadas seguidas, né? À toa que o City se interessou por ele, não só o City, vários outros times da Europa, dentro do futebol inglês. As pessoas falam, mas jogava no West Ham, jogava e ganhou a Conference League. Cara, existe muita contradição aí, é porque o vídeo já tá longo, não dá pra se debruçar nisso. Mas pensa que todo jogador craque que surge aqui no futebol brasileiro, as pessoas falam, esse aí vai jogar no futebol europeu. E o Paquetá jogou lá e se destacou. E aí vem pro Flamengo, aí não vale mais, porque tá no Flamengo. Se fosse pro Palmeiras ou pra outro time, ele seria um craque. Ia ser considerado como um dos maiores jogadores voltando ao futebol brasileiro. Mas já que é pro Flamengo, não vale, né? Mas enfim, rapaziada, é muita loucura. Eu concordo com o Simões. O Ganso tem mais talento que o Paquetá.
mas não consegue botar isso em prática. Então o Paquetá, ele se torna melhor que o Ganso pela carreira, cara, pela construção da carreira. Deixa aí nos comentários, rapaziada, na sua opinião, quem é melhor, Paquetá ou Paulo Henrique Ganso? Deixa aí nos comentários e, claro, se você gostou do vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like, o canal é pequeno, cada like, cada inscrição ajuda demais meu trabalho, é isso, até o próximo vídeo, rapaziada.